Casa. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Tive aqui, eu acho que na semana passada ou retrasada com o bispo, né? E hoje poder estar retornando para compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, um pouco daquilo que Deus tem feito. Quero agradecer demais ao pastor, toda a liderança dessa igreja, todo o corpo dessa igreja, né? A gente sabe de quantas pessoas precisa para fazer isso aqui acontecer, fazer isso aqui dar certo, né? Um corpo engajado, pessoas engajadas, e glória a Deus por isso, glória a Deus por essa igreja, pelo pastor de vocês. Estava comentando com o B aqui agora, ainda antes da gente chegar, estava elogiando a igreja de vocês, né? Ele nunca tinha vindo aqui, estava falando, cara, tu vai chegar lá, tu vai ver como é um lugar bem cuidado, bem pintado, tudo organizado, um povo amado. Então, parabéns para vocês que são a igreja, que cuidam dessa casa, que é a casa de Deus, que muitas pessoas chegam e são amadas e se sentem acolhidas nesse lugar. Parabéns pelo cuidado, pelo empenho de vocês. Dá uma forte salva de palmas aí para vocês mesmos, pelo trabalho dessa igreja. Uma igreja que a gente se sente em casa. Então, muito, muito obrigado. Amém? Você está feliz de estar nesse lugar nessa noite? Amém? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Isaías, no capítulo de número 40. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Pedro, sou um dos pastores do CI lá em Itajaí, estou pastoreando os jovens daquela igreja, onde todos os sábados a gente se reúne para adorar o nome do Senhor, e quero pregar uma palavra para você nessa noite, que é um pouco daquilo que Deus tem feito conosco e através de nós. Então, você abriu aí, Isaías capítulo 40, versículo de número 26, a gente vai ler, diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós oramos, Deus, e agradecemos o Senhor por essa mensagem, por essa palavra, Deus, que é vida aos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque mais um dia o Senhor nos trouxe até esse lugar e nós estamos com os nossos corações voltados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Que possamos sair daqui, Senhor Jesus, alimentados e prontos para viver a vida que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? O texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o nosso Deus, vai nos mostrar quem é o nosso Deus. E vindo para cá eu vinha orando e pedindo para o Senhor a confirmação dessa palavra. A gente sabe que pregar a mensagem não é fácil, e ainda pregar quando a gente não está em casa, né? Quando a gente está em uma outra cidade com outras pessoas, e pedindo a Deus essa confirmação para que nós pudéssemos nessa noite falar aquilo que Deus quer falar, né? Ministrar aquilo que Deus quer ministrar para a realidade desse tempo, para a realidade desse povo. E quando o Ricardo abriu o culto, ele abriu com os Salmos de número 139, onde diz a grandiosidade de Deus, onde diz aquilo que Deus pode fazer antes mesmo das palavras saírem da nossa boca, antes mesmo das coisas acontecerem. Pastor, ministrando aqui também, disse sobre um Deus que continua fazendo, um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que não erra mais. Nós mudamos, o tempo muda, as coisas mudam. E o que eu quero ministrar com você nessa noite é exatamente sobre isso, sobre a grandiosidade desse Deus que continua fazendo. Sabe, nós vivemos um período agora lá na nossa igreja. Esse mês de fevereiro foi um mês muito intenso pra gente. O primeiro final de semana nós voltamos com o culto de jovens, no segundo final de semana nós tivemos o retiro, no terceiro final de semana nós tivemos um culto pós-retiro. Agora, esse carnaval, a gente fez um resgate, um evangelismo de carnaval. Então nós estamos vivendo assim uma vida muito frenética. Eu ainda conversava com a Aline e dizia, estou com aquela sensação que segunda-feira a vida vai começar ao normal, sabe, você poder acordar de manhã, fazer o café, viver a tua vida, né, na agenda que você planeja, que até aqui está sendo muito corrido e Deus está fazendo muitas coisas. E nós viemos agora de um retiro onde muitas pessoas foram curadas, Deus fez muitas coisas, sabe. A gente postou lá no nosso Instagram, depois se você quiser olhar, alguns testemunhos de algumas coisas que Deus fez. Pessoas que tomavam remédio controlado há mais de 10 anos e durante o retiro não tomaram, e aí ficaram pensando, bom,
é porque eu estou aqui, estou cansado, estou fora de casa, mas segunda, terça, quarta, quinta, e conversando com essas pessoas, não estão tomando e não voltarão a tomar em nome de Jesus, sabe? Pessoas que há muitos anos não conseguiam perdoar membros da família, depois daquele retiro marcaram um almoço, marcaram uma janta e conversaram. Então Deus está fazendo, sabe aquilo que o pastor Marcos disse no início, Deus está fazendo, Deus não mudou, Deus continua fazendo. O problema é que nós mudamos, o problema é que nós deixamos de acreditar. Quem nunca entrou dentro de uma igreja e disse, poxa, cadê aquele Deus que levantava o paralítico? Cadê aquele Deus que fazia o cego enxergar? Cadê aquele Deus que transformava a vida das pessoas? A resposta para essa sua pergunta é, Ele continua sendo o mesmo Deus, mas eu e você mudamos. Mas a nossa fé diminuiu, mas a nossa crença de saber e confiar que Deus pode fazer, não existe mais. Nós ficamos segunda e terça-feira no carnaval lá na nossa cidade, e eles fecharam a Beira Rio. Se você conhece a Beira Rio, eles fecharam a Beira Rio e eram milhares e milhares de pessoas, e nós estávamos em mais de 70 voluntários, evangelizando, levando amor para aquelas pessoas, levando uma palavra de Deus, orando com aquelas pessoas. A gente levou água, doce, a palavra que Deus nos deu foi uma só: vão para a rua e amem as pessoas. Sabe, as pessoas não precisam de mais religião, as pessoas não precisam de mais igrejas, as pessoas precisam ser amadas. Quando a gente ia entregar um copo de água para elas, a gente comprou aqueles copinhos de água, a gente ia entregar para elas e elas, não quero, não tenho dinheiro, não, é de graça, já está pago, pode pegar, pode tomar, sabe, doce, bala, um monte de coisa. Nós fomos para amar as pessoas, e nós vimos Deus fazendo grandes coisas, e nós vimos Deus, sabe, salvando pessoas, resgatando pessoas. Poderia contar aqui para você vários testemunhos, mas eu não quero falar com você sobre isso, eu quero falar com você sobre nós, sobre eu e você, sabe. O problema não está em Deus que deixou de ser Deus, o problema está em nós que deixamos de acreditar que Deus é Deus. Cantamos aqui agora sobre um Deus grande, sobre um Deus poderoso, e nós acreditamos nesse Deus grande, nós acreditamos nesse Deus poderoso, senão você não ia sair da sua casa numa quarta-feira à noite para vir numa igreja, congregar e adorar a um Deus que você não acredita. Você acredita nesse Deus. Sabe onde está o problema? É o quanto você acredita. É o quanto eu acredito, porque nós acreditamos nesse Deus grande, nós acreditamos nesse Deus que pode fazer, mas nós acreditamos que Ele é grande na vida do outro, nós acreditamos que Ele pode fazer na vida do outro, nós acreditamos que Ele pode fazer através do outro, e aí quando eu vejo Deus me usando, eu fico, meu Deus, Deus é Deus. Quando você vê Deus te usando, quando você vê as pessoas te procurando para pedir ajuda, para pedir uma oração, você fica pensando, mas comigo. Porque nós idealizamos esse Deus grande na vida do outro, quando na verdade Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Esse é o Deus poderoso que nós acreditamos, é o Deus que pode nos usar, é o Deus que pode nos capacitar. Então o tema dessa mensagem não é que o limite está em Deus, é que o limite está em mim. Eu sou o limite, eu coloco os limites em Deus. Nós tivemos no ano passado uma série lá no nosso culto de jovens, e o tema dessa série foi Jesus fora da caixa. E a nossa ideia principal era nós tirarmos Jesus de dentro de uma caixa que Ele nunca esteve, mas nós colocamos Ele. É o Jesus que pode fazer só no domingo à noite, é o Jesus que pode usar só o pastor, é o Jesus que pode fazer só dentro de um templo religioso. Sabe, quando nós vimos Deus fazendo coisas, curando pessoas no meio de um carnaval, e a música tocando, e não era uma música gospel, e não eram crentes ali pulando, mas eram pessoas voltadas querendo ajudar os outros. Sabe, eram pessoas que deixaram as suas casas uma segunda-feira chuvosa e foram para a rua resgatar aqueles que talvez nunca vão entrar numa igreja, porque não se sentem dignos. Mas a verdade é, quem é digno? Sabe, pessoas que estão cegas pelo pecado, pessoas que estão cegas pela maldade do mundo, e se ninguém for lá resgatar elas, elas não irão vir. Por isso Deus precisa de pessoas como eu e você, pessoas que são falhas, pessoas que são errantes, mas que erram tentando acertar. Sabe aquele texto de Paulo? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu vi eu já fiz. Quem de nós não somos assim? Acordamos em um dia pela manhã tentando, orando e pedindo ajuda a Deus para fazer tudo certo, mas quando vemos, já fizemos o mal que não queríamos fazer. Sabe, essa infelizmente é a nossa vida, e com a graça de Deus e com as misericórdias dos Senhores, vamos vivendo dia após dia, mas tentando ser cada dia melhor. E essa é a certeza que temos, de que o Deus que é grande, Ele é grande em mim.
mas somos nós que limitamos Ele. Somos nós que colocamos limite naquilo que Deus não tem limites. Sabe, uma certeza nós temos que ter, gente: Deus quer fazer, e Ele tem pressa, mas Ele precisa de pessoas que não coloquem limites a Ele. Quando nós vamos ver o povo sendo liberto do Egito, a Bíblia vai dizer que eles estão no deserto e o Senhor derramava sobre eles o maná. Você já leu isso na Bíblia? O maná era derramado sobre eles, para eles se alimentarem, para eles poderem viver. E Deus dá uma direção clara para ele: não guardem o maná. Deus diz para eles claramente: não guardem o maná. Por que não guardar o maná? Porque todos os dias será derramado sobre vocês uma nova porção. E a Bíblia vai dizer que certa vez eles guardam o maná. E Moisés fica muito irado com aquilo, porque era uma direção clara de Deus: não guardem. E quando eles vão pegar o maná que eles haviam guardado, existia bicho e cheirava mal. Está assim na sua Bíblia também? Você já leu isso? E o pastor Marcos leu um texto aqui de uma oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, quando ele diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E hoje nós vivemos em dias onde nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã, com será que vai faltar amanhã, será que vai ter amanhã, será que Deus pode fazer amanhã? E meu irmão, nós precisamos ser encorajados por essa fé, de que o mesmo Deus que fez hoje, Ele pode e vai fazer amanhã. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós hoje, sabe, viver, exercitar a nossa fé hoje, acreditar no sobrenatural hoje, saber que Deus pode fazer hoje, amanhã Ele vai fazer de novo, mas viva hoje, sabe, aproveite hoje. Existem muitos de nós que estamos querendo guardar o maná, guardar o poder, guardar aquilo que Deus está entregando, guardar aquilo que Deus está fazendo, meu irmão. Enquanto mais usamos, mais Deus irá derramar sobre nós. A verdade é que nós precisamos colocar em exercício, sabe? O maná quer dizer provisão. O maná é aquilo que só Deus pode dar. O maná é só aquilo que Deus pode fazer. O maná é só aquilo que Deus pode entregar. A pergunta que eu te faço é: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está derramando sobre nós? Uma coisa nós temos a certeza: não faltará poder, não faltará a presença de Deus no nosso meio, mas será que nós estamos usando todo o poder que Deus nos deu? Sabe, todo o poder que Deus colocou na sua vida, tudo aquilo que Deus prometeu para você, tudo que Deus precisa é de um sim. Você já parou para pensar que Deus quer fazer muitas coisas na nossa vida, mas Ele precisa do nosso sim? Tudo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, através da minha e da sua vida, Ele precisa do nosso sim. A Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato, e quem abrir eu entrarei. E esse texto para você talvez já seja muito conhecido, você já ouviu ele milhares de vezes, mas a pergunta é: será que nós já demos esse sim que Deus precisa? Sabe, é aquele sim de dizer: Deus, que não seja mais feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja mais feito aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Que não seja mais eu, mas que seja o Senhor em mim. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Existem algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas Ele precisa do nosso sim hoje, porque o que Ele tem para fazer, Ele precisa começar a fazer hoje. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando para você? Sabe, Deus precisa trabalhar no nosso caráter, Deus precisa trabalhar a nossa identidade, Deus precisa trabalhar a nossa fé, para que quando chegue o dia nós possamos estar prontos, mas Ele precisa do nosso sim hoje, para que exista tempo para Ele fazer. E quantos de nós estamos vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar, como se fosse só isso aqui, como se a vida se resumisse a essa vida que vivemos, sem dar um sim para Jesus. E o sim que eu estou falando para você aqui não é um sim de conversão, não é um sim de eu te aceito, porque essa oração eu acredito que a maioria das pessoas aqui já tenham feito, mas é aquele sim de: Senhor, eu quero viver o teu sonho para mim, Senhor, eu quero viver o teu plano para mim, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, eu não quero viver um dia sequer nessa terra sem viver aquilo que o Senhor preparou a minha vida para viver. Sabe, Deus tem uma história escrita para cada um de nós, mas será que nós estamos vivendo a história de Deus ou estamos vivendo a nossa própria história? Deixa eu fazer um panorama aqui com você, fazer um paralelo com você. Você já ouviu uma frase da sua mãe dizendo assim, ó: cuida com o que você vai fazer, porque quando Jesus voltar vai ter um telão e vai passar tudo no telão. Eu acredito que você já deixou de pecar muito por causa dessa frase, né? Porque você ficou com vergonha do que ia passar no telão. E eu quero ir um pouco além da teologia da tua mãe.
Eu quero imaginar com vocês que existam 2 telões. Isso aqui que eu vou falar para você agora, meu irmão, não está na Bíblia, é só para nós entendermos, tá bom? Não vai procurar na tua Bíblia que não vai estar. Nem isso que eu vou falar e nem a teologia do telão da tua mãe. Mas você imagina que existam 2 telões. Jesus voltou, nós estamos lá e existam 2 telões. Em um dos telões vai passar a sua vida, a minha vida, a vida que vivemos. O que fazemos, o que deixamos de fazer, o trabalho que tínhamos, a faculdade que nos formamos, vai passar tudo em um telão. E aí você está ali sentado assistindo o filme da sua vida. Você entendeu? Amém? Mas existe um outro telão. E nesse outro telão vai passar a vida que Deus tinha para você. E você não viveu. Você precisa pensar comigo sobre isso. Porque você imagina, nós estamos lá e eu te falo isso que não está na Bíblia, porque não vai ter arrependimento, não vai ter... O que eu quero falar para você aqui não é sobre salvação. Porque salvo você já está. Se você confessou, se você acredita, você já está salvo. Mas é muito além de salvação. É chamado, é propósito. É viver caminhando para um lugar. Porque se você está aqui hoje, de verdade, você está aqui nessa noite hoje, só para ser salvo, meu irmão, a gente faz uma oração aqui agora e Jesus te leva amanhã. Porque não faz mais sentido você estar na terra. Se você está aqui só para ser salvo, não faz mais sentido. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? Se é só sobre salvação, de todos somos os mais miseráveis, porque já estamos salvos. Estamos querendo o que então? Estamos querendo viver o nosso chamado, estamos querendo viver o nosso propósito. Todo dia você sai de casa para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Mas você imagina que existam 2 telões, e um está passando a sua vida, o que você viveu, as suas escolhas, o que você fez, e no outro está passando o que Deus tinha para você. Eu não sei você, mas a minha oração todos os dias é que esses filmes sejam simultâneos, sabe, sejam os mesmos filmes. Porque eu não quero viver um dia sequer da minha vida deixando para trás aquilo que Deus me chamou para fazer. E mais uma vez eu repito para você, eu não estou falando sobre salvação. É chamado, gente, é propósito, é viver uma vida toda, mas a história que você quis, e não a história que Deus escreveu para você. E talvez essa seja a noite de você decidir, e de você pensar, até quando eu vou ficar vivendo a história que eu quero para mim? Se existe uma história que Deus preparou para nós vivermos, existe uma história escrita para você. Sabe, tem muita gente que chega no fim da vida e se arrepende. Poxa, naquela época, se você começou com esse discurso de naquela época, de naquele tempo, é sinal que você já está ficando velho, né? que já naquela época, naquele tempo, aquilo, sabe, é o hoje, meu irmão, é o que Deus pode fazer hoje. Não importa a nossa idade, não importa a nossa classe social, não importa a igreja que estamos, a cidade que estamos, Deus precisa de um sim. Temos várias histórias na Bíblia que nos provam que não importa a geografia, que não importa a idade, que não importa a classe social, o que importa é o sim que nós damos. O que importa é o quão o nosso coração está disposto a seguir aquilo que Deus preparou para nós. Sabe, o quão disposto você está a acordar amanhã de manhã e abrir mão de todas as suas vontades e viver a vontade de Deus para a tua vida. Isso aqui parece talvez uma mensagem que você ouve todo dia, mas que também a gente esquece todo dia. Quantas vezes você já ouviu isso aqui que eu estou falando? Você já ouviu do pastor, você já ouviu do amigo, você já ouviu da amiga, você já ouviu num grupo, você já recebeu mensagem, você já ouviu no YouTube. Mas é uma coisa que a gente esquece todo dia também. Porque se tem uma coisa que é fácil, é de nós nos desviarmos do propósito de Deus para a nossa vida. E você quer limitar o poder de Deus? Não viva o que Ele tem para você. Essa é uma forma simples de nós limitarmos o poder sobrenatural de Deus. É não vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver. Cada vez que eu e você rejeitamos aquilo que Deus nos chamou, nós limitamos o poder dEle. Porque só existe poder aonde existe uma vida aqui, vivendo aquilo que Deus preparou para nós. Quando você vive aquilo que Deus preparou para você viver, existe poder de Deus. Porque ali existe a responsabilidade de Deus. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? Cada vez que eu e você vivemos o que Deus nos chamou para fazer, é como se Deus estivesse dizendo, agora eu sou responsável por aquilo ali que Ele está vivendo, por aquilo ali que ela está vivendo. Cada vez que eu e você abrimos mão de algo para viver o que Deus tem para nós, é como se Deus estivesse olhando e dizendo, agora eu preciso ser responsável por aquilo ali. Mas quando eu e você vivemos a nossa vida, meu irmão, a responsabilidade é nossa. São escolhas que fazemos, são caminhos que decidimos trilhar.
Quem aqui não se arrepende de coisas que fez, de caminhos que trilhou, de situações que entrou, mas que nós entramos? E aí cabe a nós clamar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e ela nos alcança. Mas para que ficar dependendo de misericórdia, se eu posso viver o que Deus preparou para mim? Sabe, às vezes nós nos desgastamos com coisas que não precisavam mais nos desgastar. Às vezes nós precisamos nos arrepender e pedir perdão e se reconciliar por coisas que a gente nem precisava ter errado. Quem de nós nunca teve que se humilhar para alguém pedindo perdão, sabe, me perdoa e não sei o quê, por coisa que nem precisava ter falado, por atitudes que nem precisava ter tomado? Mas aí cabe a nós, depois de uma decisão tomada, depois de uma palavra dita, se pedir perdão, se arrepender. Sabe, que eu e você possamos, gente, parar de perder tempo. Sabe, Deus tem pressa naquilo que Ele quer fazer. Existe pressa naquilo que Deus tem para derramar sobre nós, mas nós precisamos dizer sim para aquilo que Deus tem para nós. Existe um texto de uma parábola que Jesus conta. Está lá em Lucas 13, se você quiser abrir aí. Lucas capítulo 13, versículo 6. É uma parábola que Jesus conta. E ele diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Existem algumas coisas que nós precisamos aprender nesse texto, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Primeira de todas elas, uma figueira plantada no meio de uma vinha é algo que não faz sentido nenhum. Uma figueira, um fruto, plantado no meio de uma vinha, outro fruto. Se existe uma coisa que, se nós formos parar para observar hoje em nós, é que muita coisa na nossa vida não faz sentido. É que muita coisa aos nossos olhos não faz sentido. Como, por exemplo, uma figueira plantada no meio de uma vinha. E tem muitas coisas na minha e na sua vida, meu irmão, que não fazem sentido. Olhamos para a nossa vida, olhamos para o panorama da nossa vida, olhamos para a história da nossa vida e vemos muita coisa que não faz sentido. Você quer ver só uma coisa? Muitas pessoas olham para a sua própria vida e dizem: não faz sentido a minha família. Não faz sentido eu sofrer tanto com a minha família. Não faz sentido a minha família me dar tanto trabalho. Não faz sentido eu morar nessa cidade. Não faz sentido eu congregar nessa igreja. Não faz sentido eu ter esse trabalho. Não faz sentido. E por muitas coisas na nossa vida não fazer sentido, a gente deixa de frutificar. E se tem uma coisa que é horrível nessa vida, é viver sem dar frutos. Talvez você conheça alguém ou já parou para conversar com alguém que essa pessoa já tenha 20 anos, 30 anos, 40 anos e não tem fruto nenhum. Nunca fez nada. Sabe, não tem história nenhuma, nem de sucesso e nem de tragédia, não tem nada. Não tem fruto. Porque por muitas vezes olhar para nós e ver uma vida sem sentido, não frutificamos. Você parou para pensar que essa figueira talvez até tenha razão de não dar fruto? Porque ela está plantada em um lugar que não é dela. Ela está plantada em um lugar que não faz sentido. Ela olha em volta e todo mundo é diferente. Ninguém é parecido com ela. Ninguém dá o mesmo fruto do que o dela. Ninguém é semelhante a ela. E quantas vezes na nossa vida nós limitamos aquilo que Deus tem para fazer, porque nós olhamos à nossa volta e as coisas não fazem sentido. Sabe, não faz sentido o que eu vivo, não faz sentido o que eu ouço, não faz sentido o que eu vejo, não faz sentido. E nós limitamos o poder de Deus, porque nós estamos procurando sentido em coisas que com os nossos olhos não tem sentido mesmo. Sabe, tem hora que nós olhamos para a nossa vida e você diz: não faz sentido o meu trabalho, não faz sentido o salário que eu ganho, não faz sentido a vida que eu estou construindo, não faz sentido. E por não fazer sentido, deixamos de frutificar. Que nós possamos, gente, parar de procurar sentido nas coisas
e começar a viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, se você está nessa família, foi Deus que te colocou aí. Se você está nesse trabalho, foi Deus que te colocou lá. Se você está nessa igreja, foi Deus quem te plantou aqui. Para de procurar sentido nas coisas e comece a buscar o propósito do porquê das coisas. Porque procurando sentido, às vezes a gente não vai encontrar. E aí nós nos frustramos, e quando nós nos frustramos, nós não conseguimos frutificar. Então para de buscar sentido e começa a buscar o propósito de Deus para as coisas que estão acontecendo na sua vida. Se a tua vida está nas mãos de Deus, se você está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver, existe um propósito, você não está no lugar que você está sem sentido. Sabe, meu irmão, que nós possamos começar a buscar o propósito das coisas e começar a frutificar. E aí depois esse texto vai dizer uma outra coisa. O dono da terra diz: corte-a, para que deixá-la inutilizar a terra? Se tem uma coisa nessa vida que é horrível, é gente ocupando espaço, é coisa ocupando espaço. Sabe, existe um discurso que todos nós usamos, ou a maioria de nós antes de vir para a igreja: eu não tenho roupa. Já foi se arrumar para vir para a igreja? Aí você abriu o seu guarda-roupa e você diz: eu não tenho roupa para ir. É sempre a mesma camiseta, é sempre a mesma calça. E aí você olha para o seu guarda-roupa e está cheio de roupa ali. Ou é só na minha casa que acontece isso? E aí parece que você está sempre com a mesma camiseta, está sempre com a mesma calça, está sempre com o mesmo tênis. E é sempre o mesmo discurso: eu não tenho roupa. Mas ali está cheio. Quer ver? Agora com as irmãs. Tem alguém aqui não? Você já abriu o armário da tua casa e caiu o pote na tua cabeça? Às vezes você vai abrir aquele armário de panela e cai as panelas no chão, acorda todo mundo, porque parece que está acontecendo um terremoto. E aí parece que a gente não tem, né? Você já tentou guardar alguma coisa e ficou pensando: meu Deus, um potezinho menorzinho, né? Ou um potezinho maiorzinho. E aí é sempre aquilo que a gente não tem, né? É sempre aquilo. E aí, por quê? Está cheio ali, está cheio de coisa, mas talvez não tenha o que te serve, mas talvez não tenha o que você precisa. E aí tem sempre aquela pessoa que tem na casa dela aquele pote de sorvete, né? Que é aquele que dá para a visita, né? Que a visita leva e não precisa trazer de volta. Porque quantos de nós já amaldiçoamos a vida das pessoas que levou aquela Tupperware que não deixa cheiro, né? Que não perde o vácuo e não trouxeram de volta. Então todo mundo tem em casa aquele potinho de sorvete que, né, a pessoa pode levar e não precisa trazer de volta e está tudo bem. Mas por que eu estou te falando isso tudo? Porque quantas coisas na nossa vida estão só ocupando espaço? Já parou para pensar? Na tua casa, quanta coisa você tem na tua casa que você não usa? E aqui eu falei sobre roupa, sobre utensílios domésticos, mas pode ser mais um monte de coisa. Coisas que nós temos e não usamos, que estão inutilizando o espaço. Você poderia ter roupas novas, você poderia comprar utensílios domésticos novos, mas estão ali ocupando espaço. E na nossa vida, vamos falar sobre coração, sobre emoção. Quantas coisas estão ocupando o espaço dentro de nós? Sentimentos velhos, coisas que já era para ter abandonado há muito tempo, relacionamentos que a gente sabe que não vai voltar mais, que a gente sabe que não existe mais nada, mas a gente fica alimentando aquilo dentro dos nossos corações. Aí não conseguimos fazer novos amigos, aí não conseguimos fazer novas amizades, porque estamos inutilizando espaço dentro de nós. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? Espaços dentro de nós que estão sendo inúteis, com coisas que não acrescentam em nada, espaços inutilizáveis dentro de nós, coisas que a gente precisa largar ontem, coisas que a gente precisa jogar fora ontem, que estão inutilizando espaço na nossa vida. E aqui eu quero falar para vocês sobre 3 coisas que inutilizam espaços na nossa vida. E se você está anotando, anote essas 3 coisas, por favor, porque, sabe, isso é muito importante que eu vou falar. São 3 coisas que inutilizam espaço na nossa vida. Você está pronto? Pergunta para alguém que está aí perto de você: você está pronto? Não, pergunta com cara de quem está pronto. Pergunta para ele: você está pronto? Primeira coisa que nós inutilizamos na nossa vida: o tempo. Quem aqui nunca usou essa frase? Eu precisava de mais umas 2 horas nesse dia. Né? Vamos fazer alguma coisa hoje, vamos sair, nossa, está tão corrido hoje, eu precisava de mais umas 3 horas para resolver tudo que eu tenho para resolver. Já usou essa frase? Já falou isso?
E aí tem aqueles que realmente a vida é corrida, é muito trabalho, é muita coisa. Mas tem aqueles que precisavam de mais umas 3 horas porque decidiu dormir 12 das 24 que tem, né? Porque decidiu ver 10 episódios da série e aí realmente não vai ter tempo. Mas vamos deixar essas pessoas de lado, né? Não olha muito para o lado agora porque ela pode estar perto de você. Mas vamos... Tem gente se entregando já. Mas vamos falar sobre aquele tipo de gente que a maioria de nós acorda cedo, trabalha, vai para casa, almoça, chega tarde, toma banho, se troca e no outro dia começa de novo. E o que eu quero falar para vocês sobre o tempo que nós inutilizamos? Sabe, quando eu estava escrevendo essa mensagem, que Deus estava falando comigo sobre tempo e tal, eu estava conversando com um amigo, ele já é um senhor, ele já é idoso, e ele tem 3 filhos. E ele estava falando para mim sobre a criação dos 3 filhos, como foi os 3 filhos. E ele estava dizendo para mim, cara, o meu terceiro filho, eu estava trabalhando tanto para criar os outros 2, para cuidar da casa e aquela coisa toda, que eu não vi ele nascer, eu não vi ele falar as primeiras palavras, eu não vi ele dar os primeiros passos, porque eu estava naquela correria, sabe aquela correria que todos de nós estamos? Você não está correndo para ficar milionário, a maioria é só para não passar fome, só estamos trabalhando, mas é aquela correria que te rouba. Você sabe disso aqui que eu estou falando? É aquela correria que te tira. E ele estava falando isso para mim, e eu fiquei refletindo nisso e pensando de quantos de nós estamos nessa correria. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção para você não entender mal aquilo que eu quero falar. Porque eu não estou falando sobre trabalho. O trabalho, a Bíblia vai dizer que dignifica o homem. O trabalho nos torna justos. Quantos de nós não é alegre dizer, poxa, olha isso aqui que eu comprei com o meu trabalho. Chegar em casa e dizer, Deus, obrigado, porque eu conquistei isso aqui com o meu trabalho. Mas eu quero falar com você sobre a correria do dia. É aquela coisa que você faz que te rouba 2 horas, 3 horas, 4 horas, que te rouba o dia todo. E não vai deixar você nem mais rico e nem mais pobre. É sobre isso aqui que eu quero falar com você. Porque o trabalho te torna justo, o trabalho te torna uma pessoa próspera, o trabalho faz de você uma pessoa melhor. E se você não trabalha, procura um emprego que vai te ajudar muito. Não é porque o trabalho nos dá aquela vontade de viver. Mas é aquelas horas a mais que não vão nem te deixar mais rico e nem vão te deixar mais pobre, mas te roubam. Te roubam da tua família, te roubam das pessoas que você ama, te roubam das pessoas que você quer ficar perto. Aqueles 10 minutos que você pega o teu filho, pega a tua filha, pega a tua esposa e vão comer um churros de 5 reais. Sabe, comer aquele x-salada que custa 10 reais, mas que faz você ter vontade de viver. Faz você olhar para a tua família e dizer, Deus, obrigado pela família que o Senhor me deu. Faz você valorizar o tempo que você não iria valorizar. Faz você ver o maior valor que existe, que é a vida. E é isso, gente, que nós estamos inutilizando nos nossos dias, o tempo que temos. Com qual sentido? Não preciso trabalhar mais, eu preciso produzir, eu preciso dar uma escola melhor para os meus filhos, eu preciso dar uma roupa melhor para minha esposa, eu preciso comprar uma casa melhor. Você já parou para pensar que às vezes tua esposa não quer uma casa melhor, não quer uma roupa melhor? Ela só quer mais 10 minutos com você. É muito doido a gente pensar nisso, mas às vezes é verdade. Teu filho não quer estudar numa escola melhor, ele só quer o pai dele perto, ele só quer a mãe dele perto. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? Porque é aquele tempo que é roubado de nós, e eu posso provar isso aqui para você. Em Êxodo 5, quando o povo vai ser liberto do Egito, de um regime de escravidão, Moisés vai pedir para o faraó para libertar o povo, e o faraó não liberta o povo, e o que ele faz? Ele aumenta a carga de trabalho sobre o povo está querendo adorar a Deus, aumenta a carga de trabalho sobre eles, para que eles não tenham tempo de ficar pensando nisso, vão trabalhar. Foram roubados do tempo deles de adorar a Deus, para trabalhar mais. Talvez você nunca parou para pensar nisso, e eu confesso para você que eu também nunca tinha parado para pensar nisso, e é uma verdade, gente. Estamos inutilizando o tempo que temos com as pessoas que amamos, com a falsa sensação de estar construindo algo maior, quando na verdade estamos destruindo aquilo que Deus nos deu, estamos sendo roubados. Sabe, isso é muito sério que eu estou falando para você. Nós estamos inutilizando o bem mais precioso que temos, é o tempo. Sabe, o pastor orou aqui por pessoas que estão hospitalizadas, por pessoas que estão...
Quantas pessoas nessa hora estão num leito de morte e tudo que elas queriam era 1 hora a mais? E quantas horas a gente já jogou fora? Quantas pessoas queriam um dia a mais para fazer o que nunca fez? E nós estamos jogando os nossos dias fora, inutilizando o tempo que Deus nos deu. E existe algo que eu guardo no meu coração, que não é possível ter mais tempo, mas é possível parar de perder tempo. Você pode orar o quanto você quiser, você não vai ter mais de 24 horas no teu dia. Você não vai ter mais de 7 dias na tua semana. Porque isso é uma regra, é da vida. Mas você pode aproveitar melhor os teus dias. Mas você pode aproveitar melhor as horas que você tem. Mas você pode aproveitar melhor a tua vida. Como? Parando de inutilizar o tempo que Deus te deu. Amém? Você entendeu isso? Outra coisa que nós inutilizamos na nossa vida são os nossos talentos. Repete comigo, talento. Talento é aquela coisa que todo mundo tem e todo mundo acha que não tem. Sabe por quê? Existe aquele talento que é explícito. Qual que é o talento explícito? É o cara que toca, é o cara que canta, é o cara que prega. Sabe? E tem gente que parece que tem todos os talentos. E às vezes tem gente que talvez assim como eu e você, que a gente pensa, meu Deus, será que no dia da distribuição de talento eu faltei? Você já parou para pensar nisso, não? Será que eu fiquei fazendo alguma coisa, fui no banheiro e perdi a fila do talento? E não peguei nenhum talento? Estava aqui agora conversando com o Ricardo, estava falando para o B brincando. Falei, cara, o Ricardo canta, o Ricardo toca, o Ricardo prega, o Ricardo é engenheiro. Quanto talento? Não sobrou nenhum para mim. Sabe, você já parou para conversar com alguém assim? Parece que a pessoa tem todos os talentos do mundo. Você fica pensando, meu Deus, isso não foi, isso foi gerada, né? Isso foi criada, isso foi feito computadorizadamente. Mas talento é uma coisa que todos nós temos. Quer ver só uma coisa? Eu vou provar para você. Tem gente que tem o talento de servir. Tem gente que ama servir. Aquele tipo de gente que você derruba alguma coisa no chão, se você pegar e não deixar ela pegar, ela vai ficar brava com você. Por que você não deixou pegar? Por que você não deixou te ajudar? Por que você não deixou fazer? Sabe aquele tipo de gente que você vai na casa da pessoa jantar e ela não deixa você lavar a louça? Depois ela vai falar mal de você, mas ela não deixa você lavar a louça. Ela não deixa você tocar em uma, porque ela quer te servir, ela quer fazer. Você chega, os pratos são decorados, a mesa está posta e está tudo bonito porque o talento dela é servir. Tem aquele outro tipo de gente que o talento dela é amar. Ela é muito fácil para amar. Ela começa a amar todo mundo. Chega alguém ali na porta da igreja hoje, ela já está amando a pessoa, pegando o número, pegando o contato, e se bobear, amanhã ela está lá na tua porta querendo tomar um café. Porque é gente que ama fácil, está sempre sorrindo, está sempre querendo abraçar. É um talento, é um dom, é só Deus que pode dar isso. São talentos que Deus nos dá e nós inutilizamos. E aí você fica esperando os talentos que são explícitos. Aquele talento de tocar, de cantar, de pregar. Mas e o talento de quem fica na porta? Que estende a mão para cumprimentar e a pessoa passa reto. Mas e o talento, lá na nossa igreja, a gente tem as pessoas que servem, os voluntários, as pessoas que trabalham. E a gente sempre fala que não adianta o pastor ser o maior pregador, o maior avivalista, ser o cara que prega a mensagem mais reveladora. Se lá no estacionamento, na hora do irmão estacionar o carro, ele foi mal recebido. Consegue entender isso aqui que eu estou falando? Se lá na porta ele não foi recebido com um abraço, com um sorriso. Porque são pessoas talentosas que precisam estar cada uma no seu lugar. Para quê? Para tudo funcionar. A igreja é um corpo. Paulo vai dizer aos romanos que a igreja é um corpo, aonde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. E como é importante cada membro fluir no seu dom, cada membro fluir no seu talento. Você já foi assim meio, agora você precisa ser sincero com você, já foi assim meio julgadorzinho, ficou pensando, cara, aquele ali não é o lugar dele, aquele ali não é o lugar dela, né? Na nossa carnalidade, quem nunca? Porque você fica olhando para a pessoa e falando, cara, ela está no lugar errado, ele está no lugar errado. Quem aqui é mais experiente, é um pouco mais velho, você vê um jovem, alguém fazendo alguma coisa, você vê na hora, na cara, está no lugar errado. Era para fazer outra coisa, está no lugar errado. Nós precisamos entender, gente, que a igreja é um corpo, e um corpo é formado de membros. E se os membros não trabalharem todos unidos e alinhados, cada um na sua função, todo o corpo vai mal. Se eu fizer uma pergunta para você aqui agora,
a gente precisa amputar um membro seu. Você não, se possível, nenhum, por favor. Porque o menor dedo do nosso pé, se for amputado, vai fazer falta, vai fazer diferença no equilíbrio. Nós vamos precisar mudar o nosso jeito de andar, porque é o menor, é o mais insignificante, mas se ele for arrancado fora, ele faz falta. E quantos de nós estamos amputando membros do corpo de Cristo? Sabe o que é amputar o membro do corpo de Cristo? É você pegar o teu talento que você sabe que você tem, você jogar na gaveta, você bater a gaveta e falar: eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ajudar. E muitas pessoas até com razão, porque já foram muito chateadas, já foram muito magoadas, já foram enganadas, já foram traídas. Mas quando eu e você fazemos isso, quando nós escondemos o dom e o talento que Deus nos deu, nós estamos arrancando um membro do corpo de Cristo, e todo o corpo sofre. Se eu e você entendermos isso, o corpo de Cristo vai caminhar muito melhor. Porque tem gente que se acha o mais insignificante, se acha, sabe, poxa, eu fui hoje, eu servi, ninguém me deu parabéns, e ninguém bateu nas minhas costas, e ninguém apertou na minha mão. Mas se você não vier na semana que vem, eu garanto para você que você vai fazer falta. Porque todos os membros fazem falta, se não estão presentes. Ou cada vez que você respira, você diz: obrigado traqueia, obrigado garganta, obrigado pulmão. E por que você quer ficar ganhando aplauso cada coisa que você faz? E por que eu quero ficar sendo abraçado por cada coisa que eu faço? Gente, por favor, vamos ser sinceros, seja sincero com você mesmo. É ou não é verdade? Vamos usar a fisiologia do nosso corpo, a biologia do nosso corpo. Quantos movimentos a gente faz e a gente não faz ideia de quantos membros a gente usa. Né? Tem gente que fala mais quietinho assim, tem gente que é meio italiano falando, ele vai, se você não cuidar, ele te dá cotovelada e te dá tapa, porque fala com a mão assim, e se você amarrar ele, ele não fala. Quantos membros do corpo essa pessoa está usando para se comunicar? É ou não é verdade? E é muito sincero isso que eu falei para você. Quando você respira, cada vez que você respira, você não fica agradecendo. Ah, obrigado nariz, obrigado traqueia, obrigado garganta, obrigado pulmão. Porque é natural. O dom que Deus deu para mim e para você, o talento que Deus confiou a nós é natural. Eu faço sem esperar ser parabenizado. É muito bom quando eu faço alguma coisa e alguém diz: parabéns, obrigado, você é legal, você é bonito, você é querido. Mas eu não posso fazer buscando isso, senão eu não faço. Porque a verdade é que eu já recebi muito menos agradecimentos do que qualquer outra coisa. Sabe, nós não precisamos ficar esperando o reconhecimento. O maior reconhecimento é de bilhões de pessoas. Deus te deu um talento. Deus te confiou alguma coisa. Você lembra a parábola dos talentos? O que recebeu um só foi lá e enterrou, porque aquela ali era a capacidade dele, e por isso que ele enterrou. E quantos de nós estamos enterrando o talento que Deus nos deu, e estamos amputando membros do corpo de Cristo? Você parou para pensar que cada vez que você não flui no dom que Deus te deu, você está fazendo o corpo de Cristo sofrer? Você não está fazendo a igreja do pastor Marcos sofrer, você não está fazendo essa igreja aqui sofrer. Todo o corpo de Cristo sofre, porque eu e você estamos magoadinhos, estamos chateadinhos, não nos agradeceram, não nos parabenizaram. Gente, isso é muito sério. Nós estamos inutilizando algo que Deus deu só para nós. Tem um dom que Deus deu só para você, e você está inutilizando isso que Deus te deu. Você já deu um presente para alguém e a pessoa não usou? Dá uma raiva, não dá? Pô, só você sabe, aquela correria antes de ir para o aniversário, você passou a comprar o presente, pegou aquele papel de presente, fica lá naquela gaveta guardada, sabe? Você guarda todos os papéis de presente, para quando precisar de um na correria, você tem ali guardado. E aí você pegou ali, escolheu aquele, fez o laço, você deu para a pessoa, e ela nunca usou o teu presente. Quantos de nós estamos fazendo isso com Deus? Inutilizando o presente que Deus nos deu, inutilizando aquilo que Deus confiou a nós. E por último, eu quero falar sobre uma coisa que a gente é campeão em inutilizar: oportunidade. Quantas oportunidades a gente já jogou fora? E parece, quer ver só uma coisa? E parece que enquanto mais velho nós vamos ficando, mais oportunidade a gente vai inutilizando.
Sabe, oportunidades que tivemos de novos relacionamentos, de um novo emprego, de um novo negócio, oportunidades que a gente joga fora, oportunidades que a gente desperdiça, oportunidades que a gente deixa passar, oportunidades que Deus nos dá e a gente não vive. Pensa aí rapidinho, quantas? Poderia apontar aqui para você agora, fácil, 10, 15, 20, 50. Sabe por quê? Tem vezes que todo dia é uma nova oportunidade e eu jogo fora. Eu, estou falando de mim, não estou falando de você não, estou falando de mim, eu, Pedro. Amanhã de manhã eu vou acordar cedo e Deus vai me dar mais uma nova oportunidade de viver. E amanhã eu vou jogar muita oportunidade fora. Cada pessoa que eu passo é uma oportunidade que eu não sei o que. Sabe, cada pessoa que olha para mim, cada pessoa que eu olho, cada lugar que eu vou, cada coisa que eu faço, são várias as oportunidades que Deus nos dá e que a gente joga fora. Fora aquelas que são explícitas, propostas, coisas que você está ali, você pode dizer sim, mas por medo, você diz não. Mais uma oportunidade que nós jogamos fora. Mas existe uma boa notícia. Paulo vai escrever aos Filipenses e ele vai dizer: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Então existe uma boa notícia, existem novas oportunidades de Deus para mim e para você. Talvez já jogamos muitas fora, talvez já desperdiçamos muitas oportunidades, mas existem novas oportunidades de Deus para nós. Vamos aproveitar ou vamos jogar fora de novo? Sabe, são algumas coisas nessa vida que nós inutilizamos e que nós não damos atenção. Somos limitados, somos falhos, somos errantes, ficamos chorando, dizendo: Deus, por que o Senhor me plantou aqui? Deus, por que eu estou aqui? Eu não consigo frutificar, eu não consigo entender, eu não consigo fazer nada. A pergunta que eu te faço é, meu irmão, o lugar que você está, foi você que escolheu ou foi Deus que te colocou? Sabe, eu pastoreio jovens, e se tem uma coisa que é inconstante nessa vida é o jovem. Um dia ele ama Jesus, no outro dia ele nem sabe se Jesus existe. E tem muita gente que eu vejo que diz assim, ó: pastor, ora aí para Deus abrir uma porta de emprego. E aí a gente ora e tal, e Deus abre a porta de emprego. 2 semanas depois ele diz: cara, aquele emprego é do demônio. O meu chefe, aquele lugar, as metas que eu preciso bater, as coisas que eu preciso fazer, cara, aquilo é do diabo. Mas há 2 semanas atrás ele disse que foi Deus que tinha aberto a porta. Você já ouviu alguém falar alguma coisa assim, não? Sabe, cara, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, 2 semanas depois, meu Deus, se existe algo que não é de Deus, é aquela pessoa. Por que às vezes a gente atribui coisas boas a Deus e coisas ruins ao diabo? Se são as nossas escolhas. Sabe, foi você que disse que Deus abriu a porta do trabalho, foi você que disse que Deus te apresentou essa pessoa, foi você que disse. Às vezes Deus está dizendo assim: eu não fiz nada, eu estou isento nessa culpa. E aí a gente fica atribuindo a culpa às outras pessoas e a culpa é nossa. Sabe, coisas que fazemos nessa vida que estamos inutilizando o que Deus nos deu. E aí a gente fala sobre o tempo. E quem de nós não é limitado no tempo? Eu disse aqui para você, se nós quisermos 1 hora a mais no nosso dia, não conseguiremos. Sabe, se nós precisarmos de um pouco mais de tempo, não conseguiremos, porque o tempo que temos é o tempo que precisamos aproveitar. Somos limitados no nosso tempo. Quem de nós não precisava de mais recurso? Tem sonhos, planos, coisas que você quer fazer que o que te falta é recurso. Você não precisa de mais uma ideia, você não precisa de mais um palpite, você precisa de recurso, de dinheiro para colocar em prática. Sabe, muitos empresários, talvez você pense, cara, se eu conseguisse comprar mais uma máquina, eu conseguiria produzir o dobro e faturar o triplo, e eu preciso de recurso. Se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um carro melhor, o que me falta é recurso. Para muitos o que falta é autoridade, se eu tivesse mais autoridade. Sabe, quem aqui é gerente, é empresário, é coordenador, tem pessoas abaixo de você, você sabe como é ter autoridade. Você diz para a pessoa fazer isso e ela faz, você diz para ela ir lá e ela vai, você diz para ela fazer aquilo e ela faz, mas chega uma hora que a nossa autoridade acaba, que você dá uma ordem para alguém e ela não te obedece porque você não tem autoridade sobre essa pessoa. Então nós somos limitados em muitas coisas, gente, mas quando nós acreditamos no Deus grande que servimos, nesse Deus ilimitado, nós podemos todas as coisas nele.
Se o que nos falta tempo, a Bíblia vai dizer que Ele estava no princípio, Ele também estará no fim, que Ele é alfa, que Ele é ômega, Ele é o Deus do tempo. Se o que te falta talvez são recursos, a Bíblia vai nos apresentar um Deus que é dono do ouro e da prata. Se talvez o que te falta é autoridade, a Bíblia vai dizer que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que Ele é o Deus dos exércitos, que Ele nunca perdeu uma batalha. Então você consegue entender que o que falta para mim, o que falta para você é o que tem em Deus? E às vezes nós estamos querendo viver a nossa vida com o que a gente tem. E Deus tem muito mais para nos dar. É por isso que no início eu comecei dizendo para você que o limite é meu. O limite é teu, o limite não é de Deus. E nós estamos limitando Deus naquilo que Ele pode fazer e naquilo que Ele quer fazer. Cada vez que eu e você não olhamos para Deus, nós limitamos Deus. E existe algo muito importante, eu quero encerrar com você aqui. Gênesis 15, 5, vai dizer assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu quero falar com você sobre algo muito importante, desses limites que nós colocamos para Deus. Sabe, desse lugar que nós colocamos Deus, que Deus pode fazer só até aqui, que Deus pode fazer só isso aqui. Aqui nós vamos ver Deus pegando Abraão pela mão, tirando ele de dentro de uma tenda e dizendo: olha para as estrelas, olha para o céu, é isso que eu tenho para você. E quantos de nós, gente, estamos dentro da nossa tenda, debaixo do nosso telhado, limitados, querendo ver algo ilimitado de Deus? Você quer ver o sobrenatural de Deus, mas tem algo te impedindo. Você quer viver o sobrenatural de Deus, mas tem algo impedindo você, tem algo te freando, tem algo te paralisando. E aqui o nosso telhado pode ser muita coisa. Pode ser a nossa falta de tempo, pode ser a nossa falta de talento, pode ser a nossa falta de autoridade, pode ser a nossa falta de oportunidade, pode ser um monte de coisa, porque somos limitados em muitas coisas. Mas se nós tivermos só uma atitude: removermos o telhado. O que limita eu e você de viver aquilo que Deus tem para nós é um telhado, uma divisão que existe entre o natural e o sobrenatural. Isso tudo que eu contei para você no início, desses testemunhos que a gente tem vivido, do que vocês estão vivendo aqui, isso é o sobrenatural de Deus. Tem coisa que você vê na tua vida que você sabe que é só Deus que pode fazer, mas são só respingos, de vez em quando, de algo que Deus quer que seja diário, sabe, de algo que Deus quer que seja todos os dias. É nós removermos esse telhado, e essa é uma atitude nossa, sabe, querer sair da tenda e querer ver aquilo que Deus tem é uma atitude nossa. O céu já está lá, as estrelas já estão lá, Deus já está lá, mas às vezes eu ainda estou aqui dentro da tenda, querendo que Deus prove para mim que Ele é Deus, mas existe um telhado, e o lugar é pequeno demais para que Deus possa fazer. Nós vamos ler agora lá no Novo Testamento, milhares e milhares de anos depois, uma história parecida, de um homem que precisava de um milagre, e não tendo espaço na casa que Jesus estava, eles decidem tirar o telhado, tirar o que limita, tirar o que abafa, tirar o que não deixa entrar, tirar o que não deixa viver, tirar o que nos afasta. E o que mais nos afastava de Deus já foi tirado, quando lá na cruz Jesus disse: está consumado, e o véu se rasgou. Cada vez que eu e você limitamos o poder de Deus, é como se nós estivéssemos costurado o véu que Cristo rasgou. Sabe, o que eu estou falando para você não é uma vida sobrenatural, de você andar por aí e colocar a mão nas pessoas, e as pessoas caírem no chão e te darem bom dia e você falar em línguas, não. É uma vida tão sobrenatural que ela é natural. É você acreditar no poder de Deus, é você acreditar que Deus pode fazer, é você acreditar que Deus ainda é Deus. Existe um poder mais sobrenatural do que eu acordar amanhã de manhã tendo a certeza de que Deus pode fazer, sabe, de que Deus pode alcançar, de que Deus pode ser Deus na minha vida. É eu não duvidar. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.
Sabe, meu irmão, por muito tempo, nós limitamos o poder de Deus. E aí a gente passa uma semana acreditando no sobrenatural de Deus, e aí na outra a gente não acredita mais. E aí talvez você saia daqui desse culto hoje acreditando no poder sobrenatural de Deus, mas amanhã de manhã você não vai mais acreditar. Porque às vezes nós saímos motivados a acreditar, e a motivação acaba, porque os motivos acabam. Mas existe uma coisa, que é a inspiração, quando eu sou inspirado a viver. Sabe, quando eu sou inspirado a arrancar esse teto e viver aquilo que Deus tem para mim. Sabe, e viver esse sobrenatural que Deus tem para a minha vida, de confiar em Deus, de depender de Deus, de saber e reconhecer, eu sou limitado, eu não posso, eu não consigo. Se for por mim eu não tenho fé, se for por mim eu não tenho poder, se for por mim eu não chego ali na esquina. Mas existe um Deus que é ilimitado e se aperfeiçoa dentro de mim. Sabe, e me dá força para continuar, e me dá força para caminhar. E eu quero orar com você, que nessa noite você diz assim: eu decido. Mais uma vez eu vou repetir para você, eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre propósito de vida. É todos os dias viver intensamente aquilo que Deus tem para nós. É acreditar todos os dias como se fosse no primeiro dia. Você lembra do primeiro dia que você ouviu falar de Jesus? Você lembra do primeiro dia que você acreditou? Certa vez, Jesus vai dizer a uma das igrejas de Apocalipse, Ele vai dizer: vocês abandonaram o primeiro amor. E sabe qual que é o mais doido? É que quem abandona lembra onde largou. Quem perde não sabe. Você perde alguma coisa na tua casa, você não lembra o último lugar que você usou, você não lembra o último lugar que você viu, mas quando você abandona, você lembra onde você deixou. Tem muitos de nós que já vivemos o sobrenatural de Deus, já caminhamos no sobrenatural de Deus, mas abandonamos. Tem muitos de nós que já usufruímos do nosso tempo, que já vivemos intensamente o nosso tempo, mas abandonamos para correr atrás de coisas que vão passar. Tem muitos de nós que já vivemos intensamente os nossos talentos, os dons que Deus nos confiou, mas fomos enganados, fomos machucados, fomos traídos e escondemos o talento que Deus nos deu. Mas a gente lembra aonde a gente abandonou. E eu quero orar nessa noite com pessoas que estão decididas